trabalhadores do Brasil. Tenho a honra de passar as mãos às reformas de base. Declaro promulgada a conquista do voto. Medo. Em 1937, a propaganda anticomunista já havia criado um ambiente favorável ao golpe de Estado. Getúlio Vargas fecha o Congresso e anuncia um Estado Novo. A sombra da ditadura cobre o país mais uma vez. A imprensa está sob censura. Extintos, os partidos políticos vão para a clandestinidade. Os inimigos políticos de Vargas são perseguidos e presos. O Poder Legislativo é fechado, não há Senado, não há Câmara, não existem assembleias legislativas. Mais do que isso, o Estado brasileiro se tornou unitário. Vargas fez inclusive uma cerimônia na então capital, que era o Rio de Janeiro, onde foram queimadas todas as bandeiras estaduais, para simbolizar que a partir daquele momento o Brasil era uno, era indivisível, era uma coisa só, governado obviamente por Vargas. Então, sob o ponto de vista político, é um regime absolutamente ditatorial. O final dos anos 30 é de conflitos no Brasil e no mundo. O nazismo avança na Europa. Aqui, a mão forte do Estado controla quase todas as atividades da vida nacional. Em 1939, estoura a Segunda Grande Guerra. Getúlio Vargas adota uma posição contraditória. Na economia, o país mantém estreita relação com os Estados Unidos. E na política, a ação é autoritária, como a do nazifascismo. Vargas, inclusive, se aproveita das circunstâncias internacionais. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial e vai proceder a um processo inteligentíssimo de negociação para que o Brasil obtivesse financiamento internacional para poder colocar de pé a indústria de base no Brasil. Ele vai fazer isso com os Estados Unidos. De certa maneira, a entrada do Brasil na Segunda Guerra, num bloco que ideologicamente era o oposto do governo Vargas, nós entramos ao lado dos aliados contra o eixo nazifascista, está muito ligado à negociação que ele fez. Mas há um outro aspecto que eu acho fundamental, que é a participação da própria sociedade. Ou seja, setores da sociedade brasileira, sobretudo nos centros urbanos, no momento em que o país começava a ter cidades de grande porte, vão para as ruas. É o caso dos estudantes, é o caso de trabalhadores, é o caso da classe média de uma forma geral, vão para as ruas para exigir que o Brasil participasse na luta contra os regimes fascistas. Soldados do Brasil, imuntou-se em ato público e solene, conceder a condecorações do mérito do serviço de campanha aos soldados do Brasil que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram, trazendo das gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura. Getúlio faz a imagem de um pai severo. Ao mesmo tempo que reprime com violência seus opositores, conquista apoio popular com medidas a favor do trabalhador. Em 1943, o governo edita a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que até hoje está em vigor. A oposição percebe que Getúlio tem planos de continuar no poder. Surgem manifestações contra o Estado Novo. 3 fortes partidos políticos se formam nesse período. O primeiro, e que se transformou no maior partido brasileiro desde 45 até 65, quando foram extintos, foi o Partido Social Democrático, o PSD. Basicamente um partido presente no país inteiro, nas mãos dos proprietários rurais, dos chefes políticos do interior do país, enfim, comandados por aquela elite política que durante a ditadura assumiu o controle das comarcas, dos municípios no Brasil inteiro. O segundo partido criado por Vargas se transformou no terceiro maior nesse período. Foi o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E aí foi uma jogada de mestre de Vargas. Ele criou o PTB para dar vazão a uma corrente que ele estava criando, que é o trabalhismo, mas ele criou também com o objetivo
de afastar das lideranças sindicais, das lideranças operárias que estavam começando a ganhar força no Brasil, a tentação de se filiar ao Partido Comunista. Então não é uma excelente saída, né? E o terceiro desses partidos foi a UDN, União Democrática Nacional. A UDN é o partido de oposição a Vargas, é o partido de oposição ao trabalhismo, basicamente um partido de classes médias urbanas, embora tivesse também uma presença muito forte no interior, onde se rivalizava com o PSD. Em 1945, a pressão da oposição é forte e Vargas cede. Os presos políticos são anistiados. O líder comunista Luiz Carlos Prestes é um deles. As eleições presidenciais são marcadas para dezembro. Na Europa, os aliados sufocam o nazismo. No Rio, a conspiração contra Vargas tem apoio dos militares. No dia 29 de outubro, tropas do exército cercam o Palácio do Catete e Vargas é obrigado a renunciar. E atenção, gente! Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da Vila Militar, sob comando do general Renato Paquim, avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. A deposição apenas atrasa os planos de poder de Getúlio Vargas. Ele voltará à presidência e, desta vez, pelo voto do povo. É a história que vamos contar no próximo programa.